de nós estarmos aqui novamente, louvando e glorificando nosso Deus. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas se passaram, mas Deus nos manteve firme, fiel à palavra dele e aos cuidados que foram nos impostos. É uma satisfação que a gente esteja com vários irmãos, faz tempo que a gente não vê, hoje congregando juntos aqui na casa do Pai. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração, fazendo uma oração ao nosso Deus. Nos curvemos diante dele. Bendito Pai, poderoso e justo, estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para louvar e glorificar o Seu santo nome. Esteja o Pai nos iluminando, nos usando, fazendo com que tenhamos sensibilidade de não sairmos daqui do jeito que viemos, mas sairmos daqui com o coração cheio de alegria, porque estamos louvando um Deus justo, fiel e misericordioso. Que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos ser útil à palavra do Senhor, fazendo com que a cada dia da nossa vida nós tenhamos o prazer de rendermos graças ao nosso Pai. A oração que fazemos na abertura desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 23, que foi escrito há cerca de 3.000 anos, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. Que o mundo está passando por tribulações, medos e apreensões, ninguém duvida. Todos os dias há notícia de novas doenças, novos vírus, novos males, novas guerras. A impressão que se tem é que não há mais paz no mundo. Todavia, há um povo que, não obstante todas essas coisas, ainda consegue descansar. É o povo que descansa no Senhor, como ovelhas no aprisco. O Salmo 23 nos leva à reflexão de como descansar, mesmo sob pressão. Convido os irmãos para que façamos juntos a leitura do Salmo 23. Irmãos e irmãs, todos juntos. Amém? Amém. Salmo 23. Eu sei que tem muita gente que sabe de cor. Eu ainda não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Salmo 23, a gente vê de cada palavra, de cada versículo, faz-se uma dissertação que leva a ver o quanto da importância do rei Davi quando fez esse salmo. Então, lido que foi o Salmo 23, Davi chama Deus de pastor. E assim o traz para a esfera existencial. O uso do pronome possessivo meu, usado pelo salmista, nos transmite a ideia de intimidade
e comunhão. Se o Senhor é nosso pastor, podemos descansar, mesmo sobre as torrentes de águas, porque não nos faltarão paz, segurança, provimento e amor. Todas as nossas necessidades serão supridas, porque o pastor jamais faltará com sua responsabilidade. Ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras, sem temores ou fome. O bom pastor leva seu rebanho para todas as pastagens e a beber em ribeiros tranquilos, porque sabe que ovelhas temem águas revoltas. Ovelhas são míopes, só enxergam até 8 metros à frente e não têm senso de direção. Por isso, os pastores da Palestina conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolher seu próprio caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas. Deus nunca nos conduz a becos sem saídas ou a precipícios. Sua orientação sempre nos leva a caminhos seguros. Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Assim é Deus conosco. Não importa se nosso vale é pobreza ou tribulações, Ele sempre nos traz consolo e provisão. Quando achamos que tudo vai mal, Ele muda nossa história. Ainda que permita que passemos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva a pastos verdejantes. O Senhor sempre nos fortalece por meio de Jesus. Dessa forma, o diabo, nosso adversário, não pode nos fazer mal algum. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir ao triunfo e ao descanso. Ao afirmarmos, o Senhor é o meu pastor, estamos expressando nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para sermos felizes. Convido a igreja para louvarmos a Deus com o hino número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, e por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos
glórias ao nosso Deus. Eu convido o irmão Zé para louvar nosso Deus. Não te demores, amigo, porque te delongas assim. Jesus está pronto a salvar-te. Não ouve o seu vinde a mim. Veja, veja, vem perdido a Jesus. Agora é o nosso momento de contrição para a continuidade desse culto. 1 João 1, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Com esses dois versículos, temos a certeza de que somos pecadores e devemos confessá-los, os nossos pecados, ao nosso Deus. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, consequentemente, fazendo mais um pecado. Convido a irmã Fernanda, que esteja neste momento, elevando uma oração ao nosso Deus pelo perdão dos nossos pecados, e cada um fala com Deus silenciosamente. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus sempre demonstrado na Tua palavra, mas também presente nas nossas vidas, Pai. Nesse momento, Deus, diante da Tua presença, Deus, nesse momento de culto, Pai, e mediante o Deus, nos lembra que somos pecadores, Deus, somos, Deus, totalmente carecidos, Deus, da salvação, da graça perdoadora do Senhor, da Tua misericórdia, Deus. Nesse momento nós nos prostramos aqui do Senhor, Pai, clamando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Somos nossos corações, Pai, traz o perdão, Pai. Perdoa, Deus, e lava-nos completamente toda iniquidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa, Pai, aqueles pecados que muitas vezes, ó Deus, nós temos até
vergonha de mencioná-lo diante do Senhor, Pai, mas que nos arrependemos, Deus, o Senhor conhece, Deus, a intenção do nosso coração. Perdoa, Pai, mas também incomoda-nos, ó Deus, quando nós, Deus, muitas vezes nos acomodamos ao pecado, Deus, e já não nos entristecemos mais contra eles, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, desperta os nossos corações, ó Deus. Traz, ó Deus, quebrantamento, ó Deus, abre os nossos corações quando nós nos acostumamos aos pecados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, incomoda-nos, Deus, pela visitação do Espírito, mas também, Deus, regenera-nos, Deus, lava-nos, Deus, completamente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós agradecemos desde já, Pai, porque a palavra diz que antes que a nossa oração chegue, saia dos nossos lábios, o Senhor já conhece todas. E agradecemos ao Senhor, Pai, por estar com os ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor, Pai. E agradecemos, Deus, porque a tua palavra nos garante que quando nós nos arrependemos, clamamos o teu perdão, Pai. O Senhor também, Deus, perdoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar a Deus com mais um hino. O hino Refúgio Verdadeiro, 145. Guardados pela fé em meu Jesus, não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva estás do perigo que cercá-la. Ele seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu bem, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Bendito Pai, eterno Deus, justo e poderoso.
Estamos, ó Pai, neste momento, agradecidos, ó Pai, por podermos falar contigo na tua casa e prestar culto e louvor ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade, nos abençoe a todos aqueles que participarão da mesa do Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, a cada dia cuidando, iluminando o nosso caminho, fazendo com que vençamos todos os obstáculos, porque o Senhor está conosco. É a nossa oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Passamos nesse momento para o grupo de louvor. Vamos exaltar aquele que é único, digno de receber honra, glória e louvor. Aquele que é o Rei dos Seis. Não, Senhor, Deus eterno. Estava com as crianças hoje pela manhã na escola dominical e a gente estava falando sobre Deus como Rei. E aí eu falei assim, Deus não é Rei. Aí vocês falam assim, é Rei sim, a Bíblia fala que é Rei. Não, ele é o Rei dos Seis. Né? E é esse Deus que nós louvamos e adoramos. Perguntar qual é o fim principal do homem. O que a igreja responde? Qual que é o objetivo para o qual nós fomos criados? Glorificar a Deus, né? E gozá-lo, ter prazer nele. E hoje a gente estava conversando na escola dominical com as crianças sobre esse tempo de ter prazer na palavra de Deus, ter prazer na presença de Deus. Sobre a importância da gente entender o que significa o dia do Senhor e a reverência, a honra que é dada. E é para isso que a gente sai de casa e vem para a igreja. Não para que a gente crie um momento único de culto, mas para que a gente continue o culto que a gente presta no nosso dia a dia em comunhão com a igreja, né, em comunhão com os irmãos. E é um momento muito especial, porque o culto deve ser prestado em todo momento da nossa vida, né? Mas a gente pode dizer assim, eu vim aqui com esse objetivo de adorar o Senhor, eu vim para adorar ao meu Deus. Vamos continuar adorando.
Irmãos, abrindo João, hoje nós estaremos aí no capítulo 10, tá? Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este o pastor é o pastor das ovelhas. Para este o cordeiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e ela segue porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e toda a minha vida eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque ouvis. Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos, damos graça por esse momento e suplicamos ao Teu Espírito Santo discernimento e condições de vivermos, ó Pai, como ovelha no Teu aprisco, e nada nos chamar a atenção e não sermos, ó Pai, conduzidos por vós externos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, querido, o bom pastor. Se a gente voltar um pouquinho, se você não fechou a sua Bíblia, por favor, não fecha. João capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Ouve-la ali, ou acompanhe com os seus olhos. Todo aquele que o Pai me dá, este, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Essa é a promessa que ele fica mais clara e esperançosa diante da atitude cruel dos líderes religiosos da época de Jesus. Quando nós lemos essa promessa em João 6, agora diante do que nós estamos lendo no capítulo 9 de João, versículo 34, essa promessa fica mais saltada. Olha lá, 9:34. Tu és nascido todo em pecado. E nos ensina aí, aqui que está o problema maior. E o expulsaram da sua presença. A promessa que Jesus nos dá, que todo aquele que o Pai dá, ele virá, ou irá a Jesus, e ele jamais abandonará. Aqui mostra claramente: líderes religiosos podem nos abandonar, líderes religiosos podem fazer o que fizer, mas o nosso pastor, o bom pastor, já prometeu, e ele estará conosco. E essa atitude foi por causa da profissão de fé
que esse cego de nascença que foi curado por Jesus fez. Ele professou Jesus. E mais, essa cura ocorreu no sábado. É outro problema também para a classe dos fariseus que estão bravos. Uma cura no sábado, um trabalho no sábado. 9, versículo 14. Tá? E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo. Então ele trabalhou para fazer o lodo. E ainda fez outra coisa, ele curou o cego, ele trabalhou novamente. Então essa promessa que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o próprio Jesus a intensifica quando diz em João 6,39, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca todos que me deu. Pelo contrário, eu a ressuscitarei no último dia. No último dia, todo aquele que o Pai deu, ele há de ressuscitá-lo. Se a gente lembrar o versículo 8, 17, 18, principalmente o 18 do nosso capítulo que nós acabamos de ler, Jesus fala muito bem. Tem autoridade no finalzinho, tem autoridade para entregar e também a reabrir. Por ele é a ressurreição. É nele que temos a ressurreição, é nele que podemos ressuscitar. Se a gente passar para o capítulo 11, nós vamos encontrar Lázaro. Quem que vai ressuscitar Lázaro? Depois de 3 dias. 4 dias, né? 4 dias. Jesus. É ele que vai ressuscitar Lázaro. E quem vai vencer a morte? Jesus. Né? Então Jesus irá trabalhar essa ideia quando afirma o amor do Pai e o poder que está sobre ele em dar sua vida. Nos versículos 17 e 18 que nós acabamos de falar, fica bem claro essa ideia, onde que ele vai trabalhar essa ideia, vai deixar alguma classe dos fariseus, a melhor classe dos fariseus, porque o 19 fala, por causa dessas palavras, rompeu nova briga, nova discussão. Sempre quando Jesus fala a verdade, ou quando o evangelho é pregado, aqueles grupos que odeiam a Deus, aqueles grupos que não aceitam a palavra, rompe a discussão, rompe a briga. Então não importa que da circunstância da vida, a igreja pode ter a convicção que tem um Deus cuidadoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso com os seus. Essa esperança que a igreja pode ter. É um Deus cuidadoso. Não importa o que nós estamos passando, não importa que já estamos no segundo ano da pandemia. Infelizmente, muitos perderam seus entes queridos. Mas eu tenho que entender que Deus é um Deus cuidadoso comigo. E quando nós levantarmos a bandeira da paz no mundo, dizer não temos mais perigo, devemos também entender que Deus foi cuidadoso conosco. E nós não passamos pela morte, ou talvez sofrermos entubado ou outro meio assim. É o momento de fazermos culto e não sair para a rua fazer festa. Essa é o modo que o homem deveria fazer. Mas infelizmente, os homens vão sair para a rua e vão fazer festas. Mas não na casa de Deus, de ação de graça, de culto, dizendo obrigado, Senhor. Então, diante dessa graça dada pelo nosso Senhor, Ele ordena os seus, a sua igreja em Efésios capítulo 4, versículo 32, bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Então nós podemos ter certeza que nós temos um Deus cuidadoso, mas a ordem do seu rebanho, da sua vida, é que sejamos bondosos e compassivos um para com os outros. Então, a segurança dos filhos de Deus está unicamente, em primeiro lugar, em Jesus, o bom pastor. O bom pastor ou o pastor das ovelhas. Do versículo 1 ao versículo 6. Jesus aqui está usando essa ilustração, a luta do pastor no campo. Ele está usando ali, como o Salmo 23 mostra bem claro também essa luta, com os lobos com os quais os pastores tinham que passar a noite ali cuidando das suas ovelhas.
Os animais ferozes, noturnos, iam para lá. E esses animais, se não estiver ali cuidando, o pastor não cuidar, o porteiro não estiver ali, eles entram, eles pulam a cerca e acabam matando. Então esse globo dessa alegoria representa toda a hierarquia religiosa que ilude, né, os ensinos de Jesus. Tudo que é uma hierarquia religiosa que não prega ou usa a palavra de Deus distorcendo ela, é esse mercenário. São esses lobos, né, são essa classe que Jesus está trabalhando, os fariseus. São homens que querem ter a lei, diz que cuida da lei, mas faz peso no povo. Pesa. E o mercenário é pior, que eles não amam a ovelha e abandonam a ovelha. Né? Então, Jesus começa mostrando o meio, né, como os fariseus estavam entrando pelo curral. Olha como Jesus trabalha, como esses líderes religiosos estão entrando no curral. Versículo 1, né? O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Mais ou menos o que Jesus disse é: vocês estão roubando o rebanho que não foi dado. Esse rebanho que vocês estão querendo cuidar não foi dado para vocês. Vocês são ladrões. Vocês estão nos postos que não foi chamado. Vocês estão no lugar que não é de vocês. Então, lembrando que o aprisco era um lugar fechado, né, de pedras, um muro, né? Não sei se o Ataliba, a Mira viu algum desses, né? Cheio de pedras, né? E aonde que havia uma porta apenas, né? E ali era arrebanhada as ovelhas para dentro desse aprisco, né, à noite, e só tinha a porta ali, não tinha várias portas, era uma porta só. Quem estivesse inclinado a roubar, o que ia fazer? Pularia o muro, não entraria pela porta, ele entraria em outra parte do aprisco ali. Jesus, né, está mostrando que comportamento dos fariseus era de mercenários, né? Ou seja, sua preocupação era apenas com as suas vantagens materiais. O que eu posso ter, o que eu posso ganhar com isso. Não se preocupando com a saúde emocional, financeira, espiritual, física das ovelhas. Nem um pouquinho. Então, como é evidenciado através da atitude, né, em relação ao homem cego que nós acabamos de dizer, mostrar o capítulo 9, versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Houve dissensão entre eles. Capítulo 9, versículo 16. E você olhar no capítulo 10, versículo 19, a outra briga, outras dissensões, outra discussão sobre o que Jesus está afirmando novamente, ou o Messias, tanto esperado por eles. Então, enquanto os mercenários expulsam o ex-cego de nascença ali, da presença deles, Jesus aproxima o que? Acolhe no seu aprisco. Quem que acha, ou quem está esperando esse comungado da presença dos líderes é Jesus. Capítulo 9, versículo 37, né? E disse ele: já tem visto e o que eu falo contigo, né? O homem cego. Quando ele pergunta: quem é, Senhor, para mim crer? Quando Jesus pergunta, e Jesus se declara, né? Já o tem visto, é o que fala contigo. Se a gente voltar para o capítulo 8, versículo 11, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. A mulher adúltera, quem está ali esperando, quem está acolhendo essa mulher? Jesus. Se a gente voltar mais ainda, capítulo 4, versículo 26, disse Jesus: eu falo contigo. É a mulher samaritana, aquela que os judeus odiavam os samaritanos, mas quem está ali no poço de Jacó, quem está oferecendo água, quem está oferecendo vida, quem está acolhendo essa mulher no pior momento do dia? Jesus. Jesus sempre está com braços abertos, como a parábola também do filho pródigo. Quem estava no portão? O pai, esperando o filho. Foi, gastou,
mas ele voltou e o pai está com os braços abertos. Agora, também Jesus mostra o modo correto de entrar pelo aprisco. Olha o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que respeita, aquele que entra pela porta é o pastor. Então, após das ovelhas passarem a noite no aprisco e serem ali vigiadas pelo porteiro, né? No versículo 3, que vigiava ali a entrada e ele ficava ali na porta, né? Esperando a noite contra os lobos. Então, pela manhã, esse pastor volta e somente para ele o porteiro abre a porta. Se você está acompanhando o versículo 3, para esse o porteiro abre a porta para que o pastor entre e busque o seu rebanho. Então, diante desse cuidado amoroso noturno, o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. E mais, porque o Senhor, só tu me fazes repousar em segurança ou seguro. Somente o Senhor pode me. Ou a ovelha deitava e dormia, porque ela sabia que tinha um porteiro. O pastor pela manhã voltaria para buscar o seu rebanho. E assim nós deitamos em paz e pegamos logo no sono, porque sabemos que o nosso pastor não é só eu, não é um homem. Nosso pastor está no céu, porque o pastor de vocês é o mesmo pastor meu. É Deus. É o nosso Deus eterno, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, querido, o pastor volta pela manhã com a sua doce voz e a chama. O interessante, o versículo 3 e 4, a parte B agora do 3, e o começo do versículo 4, chama pelo seu nome. Ele conhece cada um. Cada um tem o seu nome e ele chama pelo seu nome. E a ovelha obedece somente a sua voz, ouça aos seus ouvidos. O rei Davi ilustra isso muito bem no seu Salmo 23. Olha lá, se você puder ir para o Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmo 23, versículo 2, né? Ele é o pão da vida. Se a gente olhar o versículo 2, a parte B, agora, leva-me para junto das águas tranquilas. Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Se a gente olhar o versículo 3, refrigera minha alma, ele nos convida. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11. Podemos continuar os salmos e a gente vai ver como Jesus vai se manifestando aos corações, às almas dos seus filhos. Enquanto o pastor cuida das ovelhas, né, o mercenário, o representante ali, que representava ali a classe dos fariseus, né, só querem, por causa da carga, só querem colocar a carga pesada, né, nos ombros dos seus fiéis ali, no templo. Isso a gente já vem trabalhando com João, quando eles chegavam para oferecer os cambistas ali, quando o animal custava X, ele dobrava e ficava o preço do animal. E as pessoas tinham que comprar o animal para oferecer em relação ao sacrifício, em relação à sua família do pecado. Aí Jesus entra no templo e derruba todos os cambistas e manda esse cambista. E quem está ali? A classe dos mercenários, dos lobos, que são os fariseus, e pergunta que autoridade que ele tem para fazer isso. A autoridade que ele é o Messias, ele é Deus, ele é o sacrifício perfeito, ele é o cordeiro que João olha e diz, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, olha o versículo 5 do nosso capítulo: mas de modo nenhum seguirá o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Fugirão. Então o cristão, ele vai fugir de coisas que não agradam. Não vai compartilhar de uma vida com o ímpio, o negócio dos ímpios. Não vai aceitar ser lubrifiado
enganado nesse mundo. É isso que Jesus está dizendo. Ele não vai ouvir propostas indecentes. Ele vai seguir o caminho. Ou seja, os filhos de Deus que não aceitarão as doutrinas estranhas além da palavra de Deus. E essas doutrinas estranhas que nós temos visto cada dia mais sendo espalhadas, sendo criadas, e cada uma mais bizarra que as outras. E estão entrando como a palavra de Deus, de modos mais atraentes, e aonde que as pessoas vão se enroscando com esses mercenários. O Salmo 119, versículo 29 nos fala: afasta de mim o caminho da falsidade. Olha só como o salmista diz: afasta de mim o caminho da falsidade. Então ele está dizendo que não é pela sua força. A ovelha não consegue, como a Thalita deixou bem claro, sozinho viver. O seu pastor vai afastar o caminho da falsidade. Nós, como igreja, estamos andando e estamos clamando a Deus pelo nosso pastor que afaste esse caminho da falsidade. E favorece-me com a tua lei. Tem misericórdia, favorece a mim com a tua lei. Me dê condições de vivê-la, entender e viver e ter prazer de viver. Me alegrar nessa lei. Salmo 119, versículo 29. Então nenhum estranho pode conseguir que o rebanho de Cristo siga. Porque se o rebanho, ou um dos rebanhos, começar a seguir esse caminho, é porque ele está afastando. É que ele cai lá para Apocalipse, nós podemos dizer, perdeu o primeiro amor. Temos que restaurar o primeiro amor. Aonde que nós perdemos? Aonde que nós deixamos o amor esfriar de tal ponto para nós querermos ouvir ou permitirmos que outras doutrinas, outra voz, sobressaia a voz do pastor? Aí nós temos que lembrar o amor que Deus nos deu na cruz, na ressurreição da nossa vida, porque nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Mateus 24, 23 diz: então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Não é pequeno, querido. Tá? E prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Se possível, até os eleitos. Por quê? Aí nós voltamos para o Salmo 119. Quem que está nos afastando do caminho da falsidade? É o nosso pastor. Ou nós temos que esse pastor estar atento, ou nós vamos, ficar como ovelhas para lá e para cá. Tá? Então, no mundo, querido, nós aí encontramos diversos gurus espirituais para cada desejo que o homem tem. Qual o desejo que o homem tem? Qual a necessidade que eu posso ter? Aí eu vou para o guru X. Qual o guru espiritual que faz tal coisa? Eu vou para o guru X. Tá? E eles são apresentados como os mediadores de Deus. E nós temos aí, querido, se for pegar a lista, dá milhões. E cada ano, algum dessas instituições nomeia. Cada ano, às vezes, são nomeados milhares. Pouco tempo foi nomeado mais de 800. Isso é brincadeira, né? A Bíblia é bem clara, tá? É bem claro que existe um mediador entre o homem pecador, morto espiritualmente, e esse Deus Santo, Cristo Jesus, somente. Além de Cristo, são coisas fantasiosas criadas pelo homem, né? A Bíblia é clara, ela é objetiva em afirmar que só há um pastor, Cristo. Esse é o pastor. Ele não tem rival, ele não tem ajudantes, tá? Mas ele tem instrumento em sua mão. Então você, como igreja, como cristão, é instrumento, não há ajudante. Você não ajuda Deus.
e Deus faz a sua obra através dos seus vasos. Nós temos que entender isso. Nós somos instrumento na mão do carpinteiro. Instrumento não faz a obra, quem faz é o carpinteiro. Porque senão nós estamos pareando junto com Cristo, é o que muitos estão fazendo. Tá? Segunda coisa, a segurança dos filhos de Deus está unicamente em Jesus, a porta das ovelhas, versículo 7 ao versículo 10. Além de Jesus ser o pastor das ovelhas, ele também é a porta das ovelhas. Como os fariseus que não compreenderam o que Jesus contou na primeira parábola, aí, né, primeira história, ele começa agora contando outra coisa, né, outra história, para explicar o que esses fariseus não querem ouvir, né, não querem quebrantar. Tá? Agora ele explica como a sua colocação afirma que ele é agora a porta desse aprisco. Olha o versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor, mas eu sou a porta. Ou quem entra é só que eu deixo. E quem sai é com a minha permissão. Porque eu estou junto. Porque quem está com ele nunca sai. Nós não podemos pensar que eu fui salvo e caí da graça. Isso não existe. É brincar com o sangue. É brincar com a salvação. É brincar com o plano da salvação de Deus. Ah, eu fui salvo, perdi a salvação, agora eu estou buscando. Ué, não existe. Tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas então posso viver a minha vida como que eu quero? De maneira alguma. Se você honra o teu pai, você vai honrá-lo. Você não honra o teu pai, é o que o filho rebelde faz. Desonra o pai. Vai para a rua, bagunça, faz o que quer. É assim os filhos, né, que dizem que são filhos de Deus, rebeldes. Não honram o Pai Celestial. Tá? Então, ele é a porta para a salvação de todo homem morto, né, ali no pecado original, tá? Somente pela graça, e somente por ele entramos na presença do Pai dele. João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão é por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E por ele que saímos para uma vida de liberdade e serviço. É o que nós trabalhamos um pouquinho na escola dominical. Tá? Nós saímos, tá, para uma vida de liberdade, não libertinagem, tá? Totalmente ao contrário, e de serviço. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. E o seu fim é a vida eterna. Não é que pode ser a vida eterna, é a vida eterna. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. O interessante é o fruto. E o fruto, nós lembramos quem? O fruto do Espírito. Amor, longanimidade. A obra da carne, Paulo não está falando aqui. Ele está falando do fruto do Espírito Santo, que colhe leva à santidade. Não tem como eu comer, participar do fruto do Espírito e não ser santo. Amor, benignidade, longanimidade, mansidão própria, mansidão, né? Domínio próprio. Não tem como não ser santo, viver nesse fruto, né? Então Jesus oferece o acesso, a entrada para o céu, né, através do cumprimento da lei na cruz e a sua vitória após o terceiro dia, ressuscitando, e somente através dessa conquista que o homem morto espiritualmente pode obter vida através do novo nascimento nele, aonde que ele vai trabalhar com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5. Em verdade, verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, né? No reino de Deus. Jamais entrará se não nascer da água e do Espírito Santo. Ou se não for lavado, regenerado, porque água nenhuma lava pecado. Tá? É um simbolismo.
que Jesus vai trabalhando, né, a palavra de Deus, o Deus trabalha, a questão do batismo, onde que Deus em Cristo nos lavou, nos purificou. Então essa proibição de entrada no céu por outras vias, querido, se dá porque o próprio Cristo diz, tá? Eu sou a porta. O resto, querido, é parede. Você não pode passar, você não passa, você não tem autoridade. Não tem outro meio que a pessoa faz você passar pela parede. Ou existe apenas uma porta, Jesus. O resto é parede. E ele está trabalhando muito bem nessa alegoria aqui. Aquele que tenta passar não é dele. Tá? Então, se alguém entrar por mim, versículo 9, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Quem entrar por mim será salvo. Existe outro meio? Não, somente nele. Então as pessoas podem até afirmar que a vida inteira aí estão salvos, mas somente, querido, os convidados terão suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Somente os convidados. E isso é compreensível na parábola da bodas, querido. Se a gente olhar para Mateus capítulo 22, nós vamos entender muito bem. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou. Lógico, esse dono da festa, ele convidou várias pessoas e ninguém se importou. O evangelho está aí. Deus está convidando, ninguém está. Mas ele observou. Quando ele foi olhar, observou, tinha alguém ali sem as roupas lavadas, ou as roupas nupciais, de festa. Aí ele pergunta, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pé e mão e lançai para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É claríssimo e encaixa muito bem no que nós estamos falando aqui. Porque aqueles que pulam a cerca, aqueles que querem pular ou querem entrar no aprisco pelo errado, não será aceito, porque Jesus é a porta. Eu sou a porta. Então Jesus que está fazendo aí um contraste daqueles que chamou, né? O chamou e o vocacionou para cuidar do seu rebanho, até que se cumpra o milênio da sua volta. Aqueles que foram vocacionados é o que Deus tem usado, daqueles que se auto-vocacionaram para tais ministérios, tais ofícios. Olha o versículo 8 do nosso capítulo. Todo quanto vier antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. O interessante é que Jesus está falando todo aquele que vieram antes. Lógico, Jesus não está falando de Abraão, de Moisés, dos profetas que amaram e deram a sua vida por Deus. Jesus está cutucando a classe desses que eles estão batendo em Jesus. O interessante é que Jesus fecha o versículo dizendo, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. O que aconteceu? Capítulo 9, versículo 38, volta um pouquinho, porque está dentro aqui, tá? Jesus está trabalhando ainda essa ideia do ex-cego, tá? Foi o que o ex-cego ou cego de nascença fez. Eles simplesmente abandonou seus líderes religiosos. Olha o versículo 38, creio, Senhor, e o adorou. Ou a partir daquele momento, ele não quer mais saber dos fariseus, ele não quer mais saber dessa corja que Jesus está chamando de ladrão, porque ele está sabendo que ele está pesando a mão sobre esse homem, sobre eles, mas agora ele encontrou o verdadeiro pastor. Agora ele quer servir, ele quer adorar esse homem, quer adorar esse Deus. Só Jesus, que ele é o mediador entre o homem pecador e Deus, por isso cabe a Jesus, que é a admissão e também a rejeição do seu apreço. Todo aquele que o Pai me deu, esse eu vou cuidar.
e eu ressuscitarei no último dia. Somente o Filho pode dizer: você não entrará. Não é a igreja que excomunga o membro. Não é a igreja que diz que vai para o inferno. Não é a igreja que diz que vai para o céu. Mas sim, Jesus. A fé dada para cada um de nós. Então Jesus, que ele faz uma comparação do objetivo dos ladrões com o que veio realizar para a glória de Deus. Olha o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele só faz o que o Pai deles tem feito desde o início, querido. O que Jesus está mostrando é o que eles estão fazendo desde o início. O Pai deles estão simplesmente enganando desde o início. Satanás. Olha para João 8,44. Vós sois do diabo. A mesma classe, Jesus falou lá no capítulo 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, que quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que essa classe estava falando? Do que é o seu próprio pai. Se Jesus falou que o pai deles é o diabo, o que os fariseus estavam falando? Só mentira. Usando a lei para enganar o povo. Usando a lei, usando esse ofício, dizendo que eles eram o pastor. Aqueles que cuidavam do povo, mas pesava, massacrava o povo. Por eles simplesmente eram a classe de fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro e mercenário. Quando o pastor chegou, eles não abraçaram a ovelha. Eles não abraçou o pastor. Eles fugiram e tentaram de toda maneira matá-lo. Esse é o mercenário. Esses são os fariseus, né? E hoje nós temos isso aí também, né? Enquanto o trabalho dessas falsas hierarquias religiosas, querido, tá? É destruída, destruir a obra de Deus, do modo que eles trabalham, a obra do pastor, querido, que é a porta, é restaurar todas as coisas e restaurar a vida. Enquanto eles destroem, Cristo veio restaurar todas as coisas e as vidas. Olha o versículo 10. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Enquanto eles matavam, destruíam, Cristo veio restaurar todas as coisas. O mundo, o cosmos inteiro e também o homem. Veio trazer vida e vida em abundância para nós. Então, querido, mesmo assim, diante dessa verdade, o mundo ainda tem agido, tem preferido, né, viver escravo do pecado e como servo dessas hierarquias religiosas. Eles preferem ainda viver escravo do pecado e embaixo dessas hierarquias religiosas como os seus guias, né, ao invés de servir o seu Criador como Filho de Deus. Uma reflexão para nós aqui nesse ponto: aceitamos a vida que Cristo tem nos oferecido através da cruz, querido? Temos aceitado a vida que Cristo tem oferecido através da cruz? Se temos aceitado, temos vivido ela? Porque se temos vivido ela, nós morremos para esse mundo. Nós não temos ouvido filosofias, como Paulo vai trabalhar nas suas cartas. Não escute filosofias. Não tenha coceira no ouvido para coisas que não venham do verdadeiro pastor. Terceira e última coisa, querido: a segurança dos filhos de Deus está unicamente, além do pastor das ovelhas, da porta das ovelhas. Jesus derrama as bênçãos do bom pastor, querido. Aqui Jesus vai derramar as bênçãos. Mais uma vez, aí agora do versículo 11 ao versículo 21, para nós fecharmos a nossa leitura, mais uma vez o Senhor confronta os fariseus mencionando a figura do mercenário. Tá? Acompanha lá o versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas,
vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Tá? Então eles são mercenários porque não têm, né, nenhuma consideração, nenhum amor pelas ovelhas. Eles se importam mais consigo mesmo do que com o rebanho e com o seu ganho pessoal. Tá? Eles tinham acabado de demonstrar isso, como nós já falamos, expulsando da presença, não é da sinagoga, tá? Do templo ali. Eles expulsaram esse certo nascente da presença dele. Não, você é nascido todo de pecado, você vai querer nos ensinar, capítulo 9, versículo 34, né? O finalzinho ali. Você vai querer nos ensinar agora e o expulsar eles da frente, não do templo, tá? Mas sim da presença. Logicamente, a partir do momento que ele confessa que ele crê e adora Jesus, a expulsão do templo, da sinagoga, já estava prestes. Tá? Então não demorou muito para ele ser também excomungado da sinagoga. Primeiro ele era cego, que não podia entrar no templo. Jamais ele poderia um cego entrar no templo. Agora, adorando, né, um endemoniado, que como os fariseus estavam dizendo que Jesus era, a sinagoga se fechou novamente. Tá? Eles também tinham sido condenados por devorar as casas das viúvas. Se a gente voltar para Mateus capítulo 23, o próprio Jesus diz para eles: ai de vós, escribas, aí ele acrescenta mais a lista: escribas, fariseus e hipócritas, porque devorais a casa da viúva e para justificar. Olha só, tomemos muito cuidado, tá? Fazer longas orações. Não, então eu não posso mais orar longo, não. Eles faziam a coisa errada e ficavam na presença de Deus tentando justificar. Longas orações, ou ele ouviu, ou quem que era que está falando? Jesus. Ou ele estava no céu e estava ouvindo as orações. Ele sabia das orações. Por isso, sofrerei juízo muito mais severo. Então, muito mais severo, eles vão pagar diante de Deus no último dia. Então Jesus, como o bom pastor dá a vida para as ovelhas, versículo 11, por dar a vida a elas, as ovelhas o conhecem, como o pai o conhece o pastor por ser o filho dele, né? E como o filho conhece o pai, versículo 14 a 15, se você olhar aí, onde que há esse jogo entre as ovelhas conhecem o pastor conhece, o pai conhece o pastor porque é filho, e o filho conhece o pai porque são da família e são o próprio, um só. Então agora Jesus mostra o cumprimento da promessa de Abraão. Se a gente olhar para Gênesis capítulo 12, se tu uma bênção, em ti serei bendita todas as famílias da terra. E Jesus novamente ele reafirma a sua missão, como foi dito, né? Predito, melhor dizendo, por Isaías 54. Tá? Se a gente olhar para Isaías 54, versículo 2, versículo 3, Jesus está aqui reafirmando essa sua missão, porque ele está recolhendo as suas ovelhas. Isaías 54, versículo 2 diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se todo da sua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Jesus está cumprindo o que o profeta Isaías profetizou lá atrás. Aumenta as suas tendas, porque agora a ação do Espírito Santo está vindo, porque eu estou indo para a cruz, eu estou cumprindo a minha missão. Então a missão do filho é arrebatar as ovelhas para o aprisco do Pai. Se a gente olhar o versículo 16, a parte A dele, ainda tem outras ovelhas não desse aprisco. Não é entre os fariseus, não é entre os hebreus, não é entre os judeus. A mim convém o quê? Conduzi-las e elas ouvirão. E isso nós vamos vendo como Deus vai buscando as ovelhas fora
judeus, fora dos hebreus. Então, após essa tarefa, o bom pastor afirma, a parte B do versículo 16, então haverá um rebanho e um pastor. Haverá somente um rebanho e um pastor. E o apóstolo Paulo compreende isso muito bem, querido. Em Efésios capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado num só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Aqui eu não posso dizer que Deus é Pai de todos, porque ele está desclassificando os fariseus, ele está mostrando os pecados, ele está mostrando quem são os fariseus. São ladrões, são mercenários. Então eu não posso aceitar as pessoas usar o texto bíblico para dizer que Deus é Pai de todos. E a pessoa está vivendo uma vida totalmente ateia, ateu, diante desse mundo. Nós não podemos aceitar, como também não podemos orar o Pai Nosso como ateu. Vamos orar uma oração universal. Não, ela é uma oração dos cristãos. Ela não é uma oração do ateu. E o ateu tem colocado essa filosofia diabólica em nós e nós temos aceitado. E damos a mão para o ateu orando a oração do Pai Nosso. Que ensinou quem? Do Sermão do Monte. Para quem? Para os seus discípulos. Não foi para o mundo ateu. Ele ensinou para os seus. Não podemos dar a mão para o ateu orar a oração que Deus ensinou. Nós somos iludiados muitas das vezes, porque o mundo muitas vezes quer enganar, se possível, até os eleitos. Não oremos com esse povo, não oremos com o mundo, porque senão nós desobedecemos ao primeiro. Sentamos na roda dos escarnecedores, porque exortam e escarnecem depois. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. É a oração do meu Pai, não do Pai de todos. Como o mundo fala, ele é Pai de todos, do curral, do aprisco. Que nós estamos falando, do bom pastor. Jesus, a porta. Aquele que passou pela porta. E Jesus, Paulo ainda continua, só um Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, age por meio de todos e está em todos, seus filhos. Por fim, o filho ainda afirma, o amor do Pai por ele, versículo 17, mas tem um motivo especial para o Pai amá-lo, tá? É por causa da sua obediência até a morte. É esse o amor que é demonstrado do Pai por filho. Além do filho obediente, ele afirma que ele é a ressurreição. Versículo 17 e 18. Porque eu dou a minha vida para reassumir, tenho autoridade para entregar, tenho autoridade porque o Pai o deu, e também para reabê-la. O Pai deu condições para o filho vencer quem? A morte. Onde está tu, ó morte? Paulo vem perguntando. Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Não tem mais, porque o filho venceu, porque o Pai o deu e o filho obedeceu. E o amor do Pai está demonstrado. Esse é o filho que me compraz. O batismo de Jesus mostra claramente. Esse é o meu filho, em ter prazer dia a dia. Ou desde a eternidade eu tenho prazer no meu filho. Ou o Pai e o Filho não veio existir depois do pecado. Eles são eternos. Desde a eternidade existe Pai, existe Filho, existe o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, tá? Então a morte do Filho para a restauração dos filhos de Deus foi um mandato, de Deus, um mandamento de Deus, versículo 18. E diante dessas palavras de Jesus, querido, rompe nova distensão, nova discussão entre os religiosos, os fariseus, versículo 19. E chegando a afirmar que Jesus tinha demônio e estava louco. Versículo 20, tá? Já outras pessoas, não da classe dos fariseus, não ali dos mercenários, foram tocados pelo poder de Deus, tá?
Olha o versículo 21. Este modo de falar não é de endemoniado, tá? Não é de pessoa endemoniada, de maneira nenhuma. Eles lembram do sinal que Jesus acabara de fazer no versículo 21, né? Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Você já viu o demônio abrir os olhos ao cego? Pode algum modo acontecer isso? Então Jesus, eles entenderam que a partir desse momento essa classe ali toma posse também do mesmo poder que o cego toma. Uma reflexão para nós aqui, para nós em relação a esse ponto: em quem temos crido, queridos? Em quem temos crido? O bom pastor, na sua única palavra. Qual é a fonte das bênçãos que tem caído sobre nós? Qual é a fonte, ou da onde são a fonte das bênçãos que tem caído para nós? Tudo que nós temos veio de Deus, veio da fonte certa, concluindo que माँ मुझे भूख लग रही है। बाबा, बाबा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? बाबा, बाबा, बाबा आप किधर हो बाबा? बाबा। nós, como ovelha, vamos conhecer o Pai. Como esse menino, creio que talvez você já ouviu, né, esse vídeo. Ele pulou, ele é cego, literalmente cego, mas ele ouve. E os olhos dele é ouvido. Ele saltou em direção ao Pai, sem medo nenhum. As ovelhas é a mesma coisa. Ela ouve a voz, a doce voz do Senhor, e salta ao lado do pastor. E o Espírito Santo vai nos dar o discernimento para ouvir somente a voz do pastor. Como nós lemos Salmo 119, 29. Nos dê condições de ouvir e ficarmos somente embaixo do nosso Senhor. Que Deus esteja nos dando a sua graça e condições de vivermos dessa maneira. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos a Ti. Damos graça por essa palavra, por essa certeza. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado claramente através das suas escrituras que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é a porta que um dia abriu e através do seu Espírito Santo deu claridade, deu luz, compreensão para cada um dos seus filhos. E condições e permissão para passar por essa porta. Para ainda diante desse mundo, sabemos que nós estamos, ó Pai, no seu cuidado, dentro da sua casa, dentro da sua proteção. E essa casa, Pai, ninguém pode entrar, ninguém pode tirar, porque o Senhor pagou na cruz do Calvário, Pai, há condições de nós estarmos ali. E olhando para essa mesa, olhando para essa ceia, sabemos a realidade cumprida, Pai. E nessa noite queremos celebrarmos, ó Pai, lembrando o sacrifício do Senhor nessa cruz, onde o Senhor deu o seu corpo, que nós comemoramos e relembramos com o pão, onde o Senhor derramou o seu sangue, onde que nós relembramos bebendo, ó Pai, também o vinho. Obrigado por essa permissão, obrigado por essa celebração juntamente com nossos irmãos, que um dia nós encontraremos todos juntos, e
haverá somente um rebanho, e já há um só rebanho, e há só um pastor. E lá celebraremos, ó Pai, eternamente, face a face com o Senhor. Obrigado por essa certeza, e nos dê a tua paz. Nos perdoe pelas nossas fraquezas, não que nenhum pecado venha, ó Pai, ser julgamento, ser peso para a nossa vida, nesse momento de comunhão, no momento de nos alimentar, Pai. Por isso nós pedimos perdão. Nos perdoe. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Convido a cada um que venha participar, venha pegar seus elementos e após celebraremos todos juntos. Pegar os elementos, vamos comer, beber todos juntos, um corpo só, uma fé única. Comemos e bebemos, após comer o atalho esteja orando, e depois a interpretação da bênção. Santo Deus, rendemos graças a Deus por este momento precioso que estamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, por esta ceia. Sabemos o seu símbolo, sabemos que é promessa do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa, por esse culto que prestamos ao Senhor, pela saúde de todos os nossos irmãos, e pedimos ao Pai, abençoe esta casa, abençoe nossos irmãos que congregam aqui, para que possamos, cada um tomando seus cuidados, possamos estar sempre que possível com o Senhor. Nos abençoe, nos proteja, nos guie e faça com que sejamos pessoas melhores a cada dia, para que no céu entraremos com o Senhor livres de todo o pecado deste mundo. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a comunhão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua igreja, o teu povo, até quando o nosso Senhor voltar para buscar o seu povo, reunirmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém.